Boa noite, nobres pares, público presente, imprensa escrita falada. Vou começar agradecendo que veio a educação hoje aí. Vou começar pela educação, que é um dos problemas, com certeza os problemas sempre vão existir, porque é uma das maiores demandas que nós temos no município, né? 25% do orçamento é a educação, e é onde o quadro de funcionários e a demanda cresce a cada dia. Nós temos problemas de efetivos, nós temos problemas de valorização. Eu acredito que várias falas que vieram hoje aqui nos colocam uma interrogação. O que é prioridade, às vezes? Foi falado de reforma, foi falado, daqui um pouco, será que a valorização não teria que anteceder a reforma? Será que a criação de cargos efetivos que foi negada no passado não teria que ter vindo já? Daqui um pouco tem que vir por completo? Ou tem que vir uma parte para a gente amenizar a situação? Porque o que eu vejo? Que a gente tem que resolver os problemas. Nós não podemos ficar estendendo, ficar em discussão. Teve vereador veio aqui que a política pode demorar, existe a politicagem, mas eu, na minha visão, a política tem jeito, quando a gente faz com compromisso e seriedade. E a educação é uma das pautas que a gente tem que ter compromisso. A gente tem que ter a função real de ir lá e resolver, porque hoje nós estamos com mais, se me falha a memória, 8 mil crianças na rede de ensino, e crescendo a cada dia. Recebemos um TAC do Ministério Público, 122 crianças. É um problema de hoje? Não, é um problema que se estende pelo crescimento, sim, mas nós vamos deixar se estender até quando? Eu vi o secretário falar, nós temos 60 dias, mas nós precisamos deixar os 60 dias, ou será que nós temos atitudes imediatas para fazer? Plano municipal de ensino, para prorrogar, nós precisamos criar um novo? Sim, nós precisamos criar um novo. Nós temos que dar o start a essas informações que eu estou pedindo, que a gente crie um conselho, crie a comissão, que participe, professores que participem, a área técnica que participe, pais, a sociedade civil, para que a gente melhore essas situações. Não é dúvida, todo mundo vê que tem a falta, existe a falta. Tem problema de estrutura? Existe problema de estrutura, vai existir. Nós temos escolas que foram construídas há 30, há 20, há 10, outras o ano passado. As novas têm problema. Nós passamos por determinadas situações que o serviço público, às vezes as licitações, não é a melhor empresa que executa. Existem problemas. Eu presenciei um problema de um vazamento de um registro de água no Bonavita, que parecia que virou um caos, que parecia que a escola não servia mais para nada. Só que a escola existe, não tem como demolir a escola. O que nós podemos fazer é construir uma nova, mas ela tem que ficar ativa, porque nós já estamos com falta. Foi feita lá. Não é um Lego que se pode mudar a cada pouco. Existem problemas de estruturas. Parece que a preocupação é mais fazer um vídeo do que resolver. E eu não concordo com isso. Eu não concordo. Eu vejo a administração fazer muito vídeo capitalizando algumas situações que não resolve os problemas. Não resolve. A gente vem falar aqui, valorização dos profissionais. Quando que nós vamos fazer? Quando? Isso aí está repetitivo, já faz anos que vem falando, mas não tem ação. Nós estamos com falta por quê? Porque não tem valorização. Se o professor não está indo para a sala de aula, por que não está sendo valorizado? Se está em falta, porque não tem valorização. E não é só o professor, é todos os cargos da área, tanto da educação como saúde. E a gente não tem, nós estamos com a folha, na última que eu vi, estava em 40%, 41%. A gente pode estender um pouco? Se pudesse valorizar os profissionais que existem hoje e chegar a folha a 44, 45%, por que não? Antes de fazer qualquer situação. Nós precisamos estruturar. Aonde que estão as construções? Nós vamos construir? Não vamos? A gente quer transparência. A gente quer transparência, viu? Nós vamos resolver os problemas respondendo ao Ministério Público com o quê? Com um papel? Viu? As crianças estão esperando a vaga, gente. Nós não criamos as vagas dos professores. Tem sala superlotada. Não é novidade isso, daí vem aqui, vamos ficar discutindo
Algumas coisas vão ficar falando, vão ficar... Meu Deus, não tem como ficar passando a mão, nós temos que resolver. Parece vaca com terneiro novo, vem aqui, ficam lambendo, mas não resolve. Pelo amor de Deus. Queria que o Geiso colocasse a da educação, Geiso. Eu fiz uma indicação, eu ia colocar como projeto, porque eu sempre falo que às vezes a gente tem que transformar em lei para as coisas funcionar. Mas espero que, pela conversa que eu tive com o pessoal da educação, algumas coisas já estão funcionando, a gente tem as ferramentas. A gente precisa aprimorar, a gente precisa ir atrás de alguns recursos para melhorar e atender. Então, algumas coisas são o levantamento anual da demanda. Nós temos um levantamento anual da demanda? Sim, funciona. Tem uma lista de espera. Nós levamos um ataque no Ministério Público por essas 122 crianças que estão na lista de espera. Elas estão fora da sala. Como o secretário citou, amanhã pode ser 130, 140 ou 100, né? Ela varia. Mas, enfim, nós estamos com um problema. A gente precisa seguir a ver o que a gente pode fazer para resolver o problema. Existe protocolo? Sim, existe. Mas até quando? Esses protocolos vêm e a gente fica aqui discutindo sempre a mesma situação, um contra o outro, um falando isso aqui. Tá, mas nós vamos construir uma creche nova ou não? Ampliação gradativa das vagas, garantir a qualidade no atendimento, a qualidade na estrutura, nos profissionais preparados, isso falta a valorização dos profissionais. O que a gente está fazendo? Qual que é a política pública que a gente está fazendo? Nós não estamos fazendo. A gente veio, o secretário explanou bastante coisa aqui. Para mim, ele deixou claro que a prioridade é nós criar as vagas efetivas antes da reforma, secretário. Porque se não tiver gente nas salas de aula, não precisa ter gente no escritório. Porque se nós não resolver as educadoras dentro das salas de aula, para que precisa mais gente no escritório? Se nós não resolver a falta de vaga, tem que, ao contrário, tem que reduzir as pessoas, porque daqui a pouco as pessoas vão começar a se mudar. Então, essa transparência na lista de espera, o secretário me mostrou, existe, ok? Existe até ele entregou o documento ali, eu fiz o pedido foi protocolado essa semana, mas ele já tinha me respondido algumas situações na segunda-feira, e é isso que a gente quer, esse diálogo para resolver os problemas. A gente vem falar, Plano Municipal de Educação, precisa ser desenvolvido, a gente não pode esperar o nacional chegar num ponto final, a gente pode depois incorporar, até porque, quando prorrogou a lei federal, ela já está errada, porque no meio jurídico não existe prorrogar uma lei que já venceu, você tem que criar uma nova, está errado já começou errado, você não prorroga uma lei que já venceu, você prorroga uma lei que é vigente, e você estende a vigência dela. Agora, se ela já venceu, você tem que criar uma nova. Então, existem várias situações que a gente quer a participação para resolver os problemas. Então, da educação, eu quero dizer que a gente vai trabalhar, eu quero acompanhar, a gente não está contra nada, a gente não é contra, a gente quer que seja desenvolvido o melhor possível para nossas crianças. O secretário falou que sim, vai ser criado, uma das perguntas que eu fiz é a comissão técnica para fazer o plano. Sim, vai ser criado, ótimo. E eu sei que tem pessoas competentes para fazer isso dentro da educação. Eu sei porque a gente acompanha, eu acompanho, tem várias pessoas competentes que podem fazer isso. Então, da educação é isso, o que a gente espera é que esteja uma união de forças para a gente resolver esse tipo de problema. Queria falar da indicação da parte do trânsito, o Manchei citou. Existem algumas situações que o trânsito foram alterados, foi alterado, quase tudo, né, 100%. Algumas situações que a gente precisa dar uma atualizada, principalmente faixas de pedestres, que estão em alguns pontos que antes a via era de um lado e agora ela inverteu. Então, estou fazendo algum pedido para dar uma reavaliada e aproveitar a demanda que a empresa foi notificada. Inclusive, Manchei, que você citou, a gente vem trabalhando já há algum tempo e no próximo mês nós vamos fazer uma audiência pública, porque não dá mais. Os 10 minutos de tolerância nós vamos ter que pôr, porque assim, o estacionamento rotativo em Videira está sendo um desaforo para o cidadão. Não tem mais. Você nem encosta, já notifica, daí você não consegue sair da vaga. Por causa das câmeras, por causa do carro. Então, gente, ele resolve um problema, mas ele está criando outro. Porque ninguém mais aguenta o desaforo.
Então, a gente precisa, vamos fazer uma audiência pública, vamos pedir a participação de todos para nós colocar. Nós vamos transformar e mudar e notificar a empresa, e nós vamos ter que fazer o executivo mudar isso e colocar a sua tolerância, o mínimo que pode fazer no estacionamento rotativo. E mais um assunto que eu queria colocar, que foi pautado hoje, que é a parte do interior. Eu não acredito que a desculpa por não fazer um trabalho é de um projeto que está na casa. Né? Eu escutei os vereadores falando, algumas pessoas falando, que a desculpa de não fazer um trabalho é por causa do projeto que os vereadores estão analisando. E já vou dar o recado. Gato ensacado a gente não vai votar mesmo, porque se é para prejudicar, não vai para frente. Agora, se nós seguramos, ou é para melhorar, ou é para mandar fazer outro. Porque eu não entendo que uma situação que foi exposta aqui, se nós estamos falando da mesma comissão que vai analisar os pedidos desse novo projeto, já começou errado. Porque se a máquina estava lá, a estrutura que estava lá, aprovado para incentivo econômico de 100 horas, e a fiscalização que foi lá, não sabia que 100 horas não ia dar, e já teria que ter feito o aditivo, pelo amor de Deus, nós estamos falando com quem? A mesma comissão que aprova o pedido é a que fiscaliza? Não estou entendendo. Os caras estão com uma obra de 2, 3 milhões? Se eu for lá olhar, se eu sou operador de máquina, eu falo, viu, 100 horas não vai dar. Pede aditivo que não vai dar. E ninguém... E pior, nenhuma orientação. E nós estamos falando de um. Nós estamos falando de um. Deve ter muito mais que não quiseram nem se expor. Porque eu estou achando, sabe o que é? Nós chegamos em agosto e o orçamento está estourado. E daí não consegue contratar. Então essa é a desculpa. Porque não tem como aprovar aqui quase 3 milhões numa licitação de horas, máquina de terceiro, e eles não mandar fazer. Alguma desculpa real tem que existir. Agora, falar que um projeto está na Câmara que não consegue fazer um serviço, viu? Está tudo errado. Incentivo econômico é o setor produtivo. Já passou pela essa casa, foi aprovado, tem que ir lá executar. Se não vai dar as 100 horas, a comissão que está fiscalizando tem que ter alguém técnico competente que vai lá e visualiza que 100 horas não vai dar, gente. Meu Deus, é uma coisa... Parece que nós estamos no... Vamos falar de educação no jardim de infância. Que não é possível. E daí, os caras falar que por causa de nós não estão executando. Então, eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou lá, me dá todas as máquinas que eu vou mostrar como é que faz. Porque só pode ser isso que eles querem. Querem que os vereadores vão lá e executem. Porque falar que é culpa nossa que não estão fazendo? Como assim? O Porteira Dentro, o projeto está excluindo o Porteira Dentro. Tinha horas de graça no Porteira Dentro. Porque tem gente que não precisava pedir as horas e estava na fila. Sim, é um direito de todos. Nós estamos falando do setor público, todo mundo tem direito. Daí nós vamos excluir as horas de graça para colocar horas que vão ser cobradas. Vai agilizar? Pode ser que agilize. Mas então dê opção. Produtor, você tem essa opção e essa. Se for nessa aqui de graça, vai demorar mais. Se for na que tem que pagar, vai antes, mas você vai ter que desembolsar. Porque tem gente que não tem condição de pagar. Tem gente que fatura 20 mil no ano e vai precisar das horas máquina. Daí vai ter que pagar 5, 6 mil de hora máquina. Daí que incentivo que nós estamos dando? Poxa, é umas coisas simples. Daí eu fico indignado que os caras vêm falar que a culpa é nossa, do legislativo. Não existe possibilidade nenhuma disso. Tomara que não seja verdade. E pega essa que foi mostrado aqui, e manda com urgência, que se não terminar o serviço, manda com urgência que nós aprovamos as horas do incentivo econômico, e já pega mais o que tem de incentivo econômico, e vamos fazer o pessoal produzir, gente. Manda para a Câmara que a gente faz. Uma parte. Cedo. Lembrando que o Porteira Dentro e o incentivo econômico está vigente, né? Eles podem estar utilizando, então não é desculpa, como foi falado, que estão usando essa desculpa que não está sendo aprovado esse projeto, mas existe o incentivo econômico e o Porteira Dentro que ainda estão vigentes, então eles podem estar fazendo, né? Então, me parece que é uma forma de pressionar a população, pressionar os vereadores para aprovar o projeto que a administração quer.
mas eles podem muito bem utilizar o Porteira Dentro ou o incentivo econômico para isso, né? Na verdade, isso aí é a politicagem que foi citada hoje. E uma coisa não tem nada a ver com outra, porque o Porteira Dentro era atendido... Eu já termino, presidente. O Porteira Dentro tinha uma média de atendimento de 60 a 80 atendimentos mês. Isso eu acompanhava. E agora não está acontecendo. Então, eu vou finalizar minha fala assim. Vai continuar nas próximas sessões, mas nós queremos que a coisa funcione. Prefeito, você precisa de algumas coisas que você tem que enxergar e nós vamos te mostrar. Porque se não estiver funcionando, nós vamos fazer funcionar. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. E eu quero que a população conte comigo. Um forte abraço. Com a palavra, o vereador Tatá.